Se você segue as notícias do mercado de transferências, reparou que um grupo de jogadores se juntou à Liga Árabe de Futebol e a maioria destes jogadores poderiam jogar nos melhores clubes da Europa se quisessem, mas preferiram ir para a Arábia Saudita. Você provavelmente dirá que não há nada de novo nisso, já vimos outros países fazerem a mesma coisa no passado, mas fracassarem, mas estou aqui hoje para dizer que o que a Arábia Saudita está fazendo é completamente diferente. Então assista ao vídeo até o final para descobrir por que a Liga Árabe terá sucesso. E por que outras ligas falharam. Vamos começar esclarecendo que somos todos egoístas e queremos ter tudo. Por exemplo, se os investidores saírem da Europa para a América do Sul ou África e começarem a investir no futebol lá e todo o talento deixar de ir para a Europa, vamos criticá-los. Já vimos isso antes, mesmo quando o Catar sediou a Copa do Mundo em 2022, todos os atacaram. E o que muita gente não sabe é que até a Arábia Saudita atacou o Catar e rompeu relações com eles e tentou privá-los de sediar a Copa do Mundo. Nenhum de nós quer aceitar vê-los ir para a Arábia Saudita, todos nós queremos que eles fiquem na Europa e assisti-los na Liga dos Campeões, mas não sabemos o que vai acontecer. Mas, de fato, vários outros países tentaram fazer a mesma coisa. A China gastou grandes somas de dinheiro e até atraiu jogadores jovens. A América fez a mesma coisa por anos e ainda faz, assim como vários ricos na Rússia, Turquia e assim por diante. Mas todos falharam. Outros países, principalmente Estados Unidos e China, quando estavam investindo no futebol, tentavam fazer com que seus cidadãos se apaixonassem por ele, pois tem outros esportes que os interessam, como o basquete. Mas o público saudita é diferente e apaixonado por futebol. Você deve ter notado a atmosfera que eles criaram na última Copa do Mundo, e eles assistiam aos jogos da Liga Saudita antes de começarem a fazer esses investimentos. Não sei de onde você está assistindo este vídeo, mas se você vem de um país onde a liga não é tão boa e eu pergunte para qual time você torce, provavelmente você dirá que é um time europeu, ou então você vai mencionar um time do seu país, se houver. Mas na Europa, por exemplo, todo mundo tem um time favorito do seu país, e é o que acontece na Arábia Saudita. Eles estão mais interessados na Liga Saudita do que nas ligas estrangeiras. Não estou dizendo que eles não assistem às ligas europeias. Não, eu diria que eles estão tão interessados em sua própria liga, como a Premier League, que fez as pessoas no Reino Unido se esquecerem das outras ligas. Além disso, a mídia está muito interessada no futebol, o que significa que dezenas de programas são dedicados ao campeonato todos os dias, e até mesmo em canais que não são dedicados ao esporte. Então eles não querem atrair essas estrelas só para convencer os sauditas a assistir futebol. Não, eles já os seguiam quando jogavam na Europa. A demanda existe e os sauditas têm dinheiro suficiente para comprar ingressos para jogos a qualquer preço, comprar direitos de transmissão, camisas dos clubes e assim por diante. Portanto, seu objetivo não é convencer o povo saudita, mas convencer o mundo e promover a Liga. Porque a Liga tem uma história, o que significa que foi fundada há décadas, e todos os clubes têm uma longa história, e todos os anos encontramos um novo vencedor da Liga e, devido ao grande número de concorrentes, não se pode esperar o vencedor, e todo ano você encontra um novo azarão, e embora os jogadores vão lá pelo dinheiro, se não jogarem bem, os torcedores vão atacá-los porque são leais ao seu clube e sempre querem vencer. Além da Liga dos Campeões da AFC, que reúne clubes fortes, existem muitas ligas e competições árabes que são disputadas com outros países árabes que possuem clubes fortes. Ao contrário da MLS, por exemplo, não há rebaixamento, que diminui a intensidade da competição. E também para criar um equilíbrio entre os clubes, eles optaram por investir em vários clubes para criar uma liga competitiva, o que significa que em um ano você encontrará várias partidas entre essas estrelas e com muita aproximação de suas habilidades. Você não pode prever seus resultados. Não são apenas jogadores europeus ou latinos que vão para a Arábia Saudita. Com isso quero dizer que existem muitos jogadores asiáticos e africanos no auge que recebem ofertas de clubes europeus, mas vão para a Arábia Saudita pelo dinheiro, e os melhores jogadores sauditas que atuam na seleção não se profissionalizam na Europa, e é isso que torna esta liga tão forte. Além disso,
A maioria dos jogadores contratados ainda são bons e podem até jogar na Europa, ao contrário de outras ligas que atraem jogadores em final de carreira. Eles não contratam apenas jogadores, também contratam treinadores, porque se você não tiver um bom treinador, não poderá usar os jogadores adequadamente. Além disso, foi a China que destruiu a própria liga quando introduziu novas regras. Por exemplo, depois de gastar enormes somas de dinheiro para atrair jogadores. A Associação Chinesa de Futebol anunciou regras estritas que obrigavam os clubes a reduzir o número de jogadores estrangeiros em campo para apenas 3, e reduzir o número de jogadores estrangeiros permitidos em cada equipe de 5 para 4. Não creio que a Arábia Saudita vá repetir os mesmos erros, pelo contrário, a Federação Saudita de Futebol decidiu aumentar o número de jogadores estrangeiros para 8 em vez de 7 como acontecia anteriormente. E a partir desta temporada os clubes serão permitidos incluir todos os jogadores estrangeiros na mesma partida. E a mesma coisa está acontecendo com a Rússia. Muitos jogadores foram lá pelo dinheiro, mas tudo desabou, principalmente porque é politicamente instável com os países europeus, quer dizer, conseguiu convencer o mundo de que é um país lindo e ganhou a realização da Copa do Mundo e todos adoraram quando visitaram. Mas recentemente destruíram tudo que construíram e tudo ligado à Rússia, sejam os clubes ou a seleção, está banido das competições internacionais. E isso dificulta para os jogadores irem para lá. Sem esquecer que os clubes sauditas são apoiados pelo governo e não apenas por empresários, ao contrário de outros países, por exemplo na China, o grupo de clubes apoiados por proprietários de imóveis foram afetados pela quebra de receitas durante a pandemia de Covid. Já que o mercado entrou em colapso e os bilionários donos dos clubes retiraram rapidamente seus financiamentos, o que levou um grupo de clubes à falência e alguns deles foram rebaixados. E não vamos esquecer que os salários na Arábia Saudita são totalmente isentos de impostos, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, onde uma grande proporção vai para impostos, e eles têm um teto salarial. Além disso, o calendário das partidas na Liga Saudita é semelhante ao da Europa, mas na China e na América é completamente diferente. As partidas geralmente acontecem em um momento em que todos estamos dormindo. Então a maioria das pessoas apenas assiste aos destaques das partidas. Ou os gols marcados por seus jogadores favoritos nas redes sociais. E também há algo importante que é o impacto das mídias sociais na promoção da liga e a China baniu todas essas plataformas e usam plataformas que não são usadas pelo resto do mundo. Quero dizer, imagine atrair um jogador com grandes somas de dinheiro e se ele quiser postar algo no Instagram que ajude a liga a ser mais conhecida no mundo ele tem que usar uma VPN. Mas, eu me pergunto por que todos esses países que querem competir com a Europa no futebol já têm problemas políticos ou econômicos com a Europa, quer dizer China, Rússia e Turquia já têm problemas com um grupo de países, e agora a Arábia Saudita, que todos estão acusando de muitas coisas. A América é a única que não tem problemas com eles, mas está no lugar errado. Quero dizer, a América tem tudo para ter sucesso, mas ao mesmo tempo há muitas coisas em seu caminho. Timing. O país é grande. É difícil se locomover entre as cidades. Não há uma Liga dos Campeões forte no continente. E o mais importante, a maioria de seus cidadãos não gosta de futebol. Quero dizer, por que um país da Europa não deveria começar uma liga forte e competir com outras ligas? Acho que ninguém vai criticá-los. Mas a Arábia Saudita é um pouco diferente. Tem uma estratégia clara que consiste em mudar a percepção que o mundo tem sobre si, atrair novos turistas, convencer as pessoas da sua capacidade de sediar a Copa, investir em escolinhas de futebol e desenvolver jovens talentos. Claro que a liga tem seus problemas, e não sabemos se eles vão conseguir continuar esses esforços no futuro ou se tudo vai voltar a ser como era, mas se eles continuarem assim e investirem em outros clubes para criar mais equilíbrio, esta experiência será diferente de todas as outras. Não estou dizendo que terão sucesso, mas acho que aprenderão com os erros de outros países. E não devemos esquecer que eles têm muito dinheiro e não têm medo de gastá-lo, e o dinheiro pode comprar qualquer coisa.